Então, bom dia. Vamos retomar os nossos estudos sobre a obra do padre Álvaro Calderon, Prometeu, a religião do homem. Na aula passada, nós vimos a definição do concílio. E, seguindo padre Calderon, nós vimos que a definição do concílio pode se chamar assim: humanismo ou novo humanismo, ou novo humanismo integral, seguindo a obra de Jacques Maritain. Pode-se dizer também, pode se chamar também, humanismo católico. Isso foi o que pretendeu os fautores do Concílio Vaticano II. Que o Concílio Vaticano II fosse um novo humanismo. Então nós vimos na aula passada que esse novo humanismo seria uma mescla ou um ponto de interseção entre o humanismo ateu e o catolicismo. Daí porque ele pode ser propriamente chamado de humanismo católico. Mas o humanismo católico, é bom que se diga, a palavra católico aí entra como adjetivo do substantivo humanismo. Então, esse católico seria apenas uma característica desse humanismo. E a gente entende isso pela intenção do próprio Papa, quando ele vai dizendo que essa nova orientação da Igreja se dá em função desse humanismo. E ele vai declarar, que a religião católica é para a humanidade. Eu vou ler aqui o texto do Papa Paulo VI, no discurso que ele faz de encerramento do concílio, citando o Papa Paulo VI. A mentalidade moderna, habituada a julgar todas as coisas sob o aspecto do valor, isto é, da utilidade, deverá admitir que o valor do concílio é grande, ao menos por isso. Todo ele se orientou à utilidade humana. Portanto, ninguém chame inútil a uma religião como a católica, que, ao exprimir a forma mais consciente e mais eficaz da sua ação, isto é, ao celebrar um concílio ecumênico, se declara toda em favor e em serviço do homem. A religião católica e a vida humana reafirmam assim a sua aliança. Repetindo, a religião católica e a vida humana reafirmam assim a sua aliança, a sua convergência para um só bem humano, a saber, a religião católica é para a humanidade. Então nós vimos na aula passada que esse novo humanismo, esse humanismo integral, esse humanismo católico tem por finalidade reorientar, ordenar a religião católica para a humanidade. Então, esse é um ponto essencial para que a gente entenda o que ocorre no concílio e depois no magistério pós-conciliar. Ou seja, uma nova reorientação. A Igreja Católica está a serviço do homem. Não mais para a glória de Deus, mas para a maior glória do homem. Então, entendendo isso, a gente pode passar para a seguinte análise do padre Calderon, que é a questão da finalidade do Concílio Vaticano II. Então, de acordo com o padre Calderon, e pelo que se depreende dos documentos conciliares, citando aqui o primeiro título com o qual começa o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, do Pontifício Conselho da Justiça e Paz, que foi publicado em 2004, define assim essa finalidade do concílio: um humanismo integral e solidário.
Então a gente vai ver que é uma constante, né, essa nova linguagem, né? A partir do Concílio Vaticano, uma nova linguagem é na igreja. E essa nova linguagem, né, na igreja, ela sempre vai tomar por referência esse termo novo humanismo. Então é por isso que quando a gente cita o Papa Francisco, ele repete muito isso, né? Na realidade, é o que eu disse agora, né? É sempre uma repetição, ele não está inventando nada de novo. Ele está repetindo e aplicando o próprio concílio. Então, agora, lendo aqui esse capítulo que trata sobre a finalidade do humanismo conciliar. A finalidade declarada do humanismo é a promoção da dignidade humana. Isto quer dizer que trabalha para a maior glória do homem. Como admitiu Paulo VI no discurso de encerramento já citado, que foi este que eu citei agora. É esta a finalidade de um humanismo laico e profano, que, renunciando à transcendência das coisas supremas, se erige em verdadeira religião, o culto do homem que se quer Deus. Mas ele afirma também ser essa a mesma a finalidade do humanismo novo do concílio. Então, para a gente entender isso aqui, primeiro a gente tem que situar a coisa no seu momento histórico. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foi uma catástrofe imensa, ela provocou uma destruição da Europa, uma destruição imensa da Europa, a tal ponto que a hierarquia da igreja, a alta hierarquia da igreja, boa parte do clero e boa parte dos intelectuais, os teólogos e intelectuais, assumiram, de certa forma, um complexo de inferioridade da igreja em relação ao mundo. Era como se, naquele momento, se admitisse que a igreja não havia sido capaz de promover o bem-estar, a paz e a segurança que a humanidade precisava. Para eles isso se tornava evidente pela catástrofe que ocorrera na primeira metade do século XX. A Primeira Guerra Mundial, a Revolução Comunista e depois a Segunda Guerra Mundial. Então, os homens da igreja adquiriram um complexo de inferioridade da igreja com relação ao mundo moderno. É como se o mundo moderno tivesse exigências, tivesse demandas que a igreja já não pudesse mais atender. Então, para eles era necessário então reordenar a igreja, e para que a igreja então assumisse um novo papel diante da humanidade, já que eles consideravam que aquilo que a igreja havia ensinado ao longo dos últimos 500 anos, desde o Concílio de Trento até o século XX, não era suficiente para promover o que a humanidade precisava. Então era necessário reordenar toda a estrutura da igreja e todo o ensinamento da igreja em função dessa humanidade moderna, dessa modernidade que tinha exigências e demandas próprias e que a igreja não era mais capaz de atender. Então esse é um ponto importante, o chamado complexo de inferioridade. Esse complexo de inferioridade, ele vai tomar corpo, penetrar a igreja e vai ser assim uma constante até os dias de hoje. Então a igreja hoje, no auge dessa crise, ela padece desse mal, desse complexo de inferioridade diante do mundo moderno. A partir daí, então, esse novo ordenamento da igreja, como nós dissemos aqui, citando o Papa Paulo VI, ou seja, a Igreja Católica se ordena para a humanidade, ela existe para servir ao homem, evidentemente que nós vamos ter, a partir daí, uma renúncia à função sobrenatural da igreja. Ou seja, a igreja ela vai
adentrar num campo, né, até certo ponto antiteológico, porque se a igreja renuncia à sua transcendência, à sua função sobrenatural, à sua função salvífica, né, ou seja, de ser o meio pelo qual o homem pode chegar a Deus, se a igreja renuncia a isso, a igreja se transforma numa espécie de entidade filantrópica a serviço do homem, do bem-estar social do homem, da paz na terra e da felicidade natural. Então, o que eu estou dizendo? Que a igreja, a partir, né, desse complexo de inferioridade para com o mundo moderno, a igreja renuncia à sua transcendência, né, e assume assim um caráter humanista naturalista. Ou seja, já estou antecipando, né, falando aqui da finalidade do concílio. Se a finalidade da Igreja Católica, no entendimento, né, dos santos padres, dos santos concílios, dos santos papas, era de que a Igreja Católica tinha uma dupla finalidade. Primeira, a salvação das almas pela santificação do homem, né? Que seria um meio para se chegar à sua finalidade maior, que é a glória de Deus. Alguma dúvida? Tá claro? Até aí? A segunda foi o quê? Então, a primeira era um meio para se atingir a finalidade maior, que é a glória de Deus. Então nós temos essa dupla finalidade, né? A santificação do homem, santificação das almas, para que assim o homem possa glorificar a Deus. Então a finalidade maior da Igreja Católica é a glória de Deus. A santificação do homem como meio, né, para se atingir essa finalidade maior. O Concílio Vaticano II e a mentalidade conciliar, ela vai imprimir na igreja, né, um novo caráter, uma nova finalidade, que é o quê? A paz na terra, a felicidade do homem neste mundo, para a maior glória do homem. Compreende? No entanto, evidentemente que isto não poderia ser feito desta forma. Era necessário encontrar uma fórmula de conciliação entre duas finalidades que são distintas, né? Ou seja, naquilo que o concílio pretendia que esse humanismo fosse católico, ele não podia renunciar também à transcendência do homem. Porque a renúncia da transcendência do homem, ou seja, da ordem, né, sobrenatural a qual o homem está destinado, é uma característica do humanismo ateu. Já que o humanismo ateu ele nega a transcendência, né, ele nega o sobrenatural e visa, né, felicidade apenas nesse mundo. A Igreja Conciliar, mesma finalidade, mas ela não pode romper com o catolicismo. Então ela não vai renunciar à transcendência do homem. Eles vão encontrar uma fórmula, né, para adequar, para conciliar, né, essas duas finalidades. Qual foi essa fórmula? A liberdade de Deus como Criador e a transcendência do homem como imagem do Criador. Ou seja, a promoção da dignidade humana se identifica com a promoção da glória de Deus. Daqui então o Padre Caldeirão vai usar, né, para ilustrar, né, essa fórmula, né, ele vai usar a imagem de um artesão, por exemplo, né, um pintor, que ele faz o seu autorretrato, ele projeta o seu autorretrato numa tela e contemplando-se a si mesmo, porque o autorretrato é sua criatura, né? Contemplando-se a si mesmo, ele glorifica-se também. Então, olha o truque deles, né? O homem, sendo imagem de Deus, sendo criatura de Deus e imagem de Deus,
é o meio pelo qual Deus atinge a sua glória. Por isso é que o Papa Francisco, ele diz que se não fosse o homem, Deus não seria Deus. Então, é uma maneira de certa forma, divinizar o homem, a transcendência do homem, né? E ao mesmo tempo não renunciar à glória de Deus. Ou seja, pelo homem é que Deus consegue, atinge, né, a sua glória. É uma inversão, né? É uma inversão. Vamos ver aqui alguns textos, alguns trechos do livro, né? Como é que se daria isso? Então, aqui citando o padre Calderon. A ação do Criador é de uma perfeitíssima liberalidade. Então, né, veja bem, Deus é libérrimo. Né? A ação de Deus, porque tudo em Deus é perfeição, né? Então, Deus é uma perfeitíssima liberalidade. Deus é imutável em sua perfeição e nada ganha ao criar. Tendo criado sem nenhuma necessidade com absoluta liberdade, glorifica-se em comunicar gratuitamente sua perfeição pela bondade mais desinteressada. Sua glória, portanto, consiste na perfeição de sua obra, na qual ele mesmo se manifesta como artista em seu autorretrato. Ora, dentre todas as criaturas, é preciso distinguir as pessoas das simples coisas, pois só as pessoas foram feitas à imagem de Deus. Uma das pessoas que têm alma espiritual, né? As criaturas mais elevadas são os anjos, né? E depois os homens. Por isso são pessoas. Já que só elas são livres como Criador. Né? Nós sabemos que os animais, seres irracionais, né? Eles não possuem liberdade. Eles estão condicionados, né, aos seus sentidos. O homem possui liberdade. Então veja bem, a perfeição do homem, nesse sentido, deverá ser medida em termos de liberdade. Então, a liberalidade de Deus como Criador, né? E o homem como imagem de Deus. Então, a perfeição do homem se dá quanto mais ele desempenha, quanto mais ele desenvolve a sua própria liberdade. Visto que se o pecado nos escraviza e a verdade nos torna livres, então quanto mais livres formos do pecado e mais próximos da verdade, melhores pessoas seremos e mais semelhantes a Deus. A transcendência da pessoa humana reside em sua condição de imagem de Deus, que cresce em dignidade à medida que participa mais da liberdade do Criador. Fica bem claro, então, que tendo-se em conta a liberdade de Deus como Criador e a transcendência do homem como imagem do Criador, acabam-se as desavenças entre aquele humanismo ateu, né, deísta, e os humanistas, né, que não negam a transcendência. Pois a promoção da dignidade humana se identificaria perfeita e adequadamente com a promoção da glória de Deus. Daí porque eles vão dizer, né, o antropocentrismo transcendente não deixa de ser teocêntrico. Citando Paulo VI, e o Paulo VI fala muito claramente, né, no discurso de encerramento, a gente vai entender melhor a ideia. Paulo VI, o nosso humanismo muda-se em cristianismo e o nosso cristianismo faz-se teocêntrico, de tal modo que podemos afirmar, para conhecer a Deus é necessário conhecer o homem. Estaria então destinado este concílio, que dedicou ao homem a sua principal e esforçada atenção, a propor de novo ao mundo moderno a libertação e a consolação a que gradualmente pode subir? Não será, em resumo, um modo simples, novo e solene de ensinar a amar o homem para amar a Deus? Amar o homem, dizemos, não como instrumento, mas como que primeiro fim, que nos leva ao supremo fim transcendente. Por isso, todo este concílio se resume no seu significado religioso, não sendo outra coisa senão um veemente e amistoso convite
em que a humanidade é chamada a encontrar, pelo caminho do amor fraterno, aquele Deus. Então, fica claro aqui a finalidade do concílio, ou seja, a unidade do gênero humano. A unidade do gênero humano, a fraternidade universal, é o único meio pelo qual, se pode amar a Deus. Repetindo aqui, a frase final. Concílio se resume no seu significado religioso, não sendo outra coisa senão um veemente e amistoso convite em que a humanidade é chamada a encontrar, pelo caminho do amor fraterno, aquele Deus. Agora, é preciso esclarecer, fazer algumas distinções ao que se entende, como os fins do homem, a finalidade do homem. Então, o Caldeirão ele vai fazer aqui algumas distinções, sobre o fim último do homem, depois, o fim de Deus, para que a gente possa entender onde é que está, essa confusão que o concílio faz com relação a isso. Primeira coisa, então, como eu disse, é essa inversão, esse giro antropocêntrico que o concílio faz, ou seja, essa renúncia, à transcendência, à ordem sobrenatural, que é o fim último do homem. O homem não foi feito para este mundo, o homem não foi feito, para ter a felicidade deste mundo, Ele pode ter uma certa felicidade natural, pela contemplação da verdade, que o homem foi feito para conhecer, para conhecer a verdade e dessa forma conhecer, amar e servir a Deus. Se o homem faz isso nesta vida, ele já tem uma certa felicidade a nível natural, como os santos tinham. Os santos eram felizes justamente por isso, porque conheciam, amavam e serviam a Deus. No entanto, a felicidade maior do homem está destinada à contemplação de Deus, à visão beatífica, na ordem sobrenatural. Então, a gente vê que o concílio renuncia a isso e tem uma finalidade de promover a unidade do gênero humano, a paz na terra e a felicidade já nesta vida, renunciando, Então, aí é uma inversão, dos fins do homem, Ora, o homem busca o absoluto, o fim transcendente, que é Deus, o bem comum, que é Deus. Para chegar a este fim, o homem utiliza meios para chegar a esse fim. Esse meio para chegar a esse fim é a sua santificação. Então, a santificação nesse mundo, nesta vida, faz com que o homem receba o prêmio da visão beatífica e da felicidade no céu. E assim, ele, contemplando Deus, ele contribui para a maior glória de Deus. A mentalidade conciliar, ela vai inverter isso. E vai fazer com que o homem tenha como fim absoluto, aquilo que na realidade não é absoluto, é relativo. Aquilo que é um meio, para se chegar ao fim, que é a glória de Deus, passa a ser secundário. E o homem passa a ter, na sua própria liberdade, porque, como nós dissemos antes, é pelo exercício da liberdade que a dignidade do homem aumenta. Então, quanto mais livre o homem é, mais imagem e semelhança de Deus ele é. Então, o fim último do homem para ele seria o exercício pleno dessa liberdade. Citando aqui o padre Caldeirão de novo. Mas qualquer um com alguma experiência da vida espiritual e das coisas humanas sabe o quão fácil e sutilmente pode ser deturpado estes dois fins últimos. Então ele vai dar um exemplo aqui que vai clarificar um pouco daquilo que eu disse. Ele vai dar um exemplo muito interessante.
para ver como é que se faz, né? Como é que o concílio, ao inverter essa ordem dos fins, né? Tornando absoluto o que era relativo e relativizando o que era absoluto. As coisas parecem, de certa forma, serem iguais, mas na sua essência muda tudo. Ele vai dar um exemplo aqui. Então, qualquer pessoa com experiência de vida espiritual e das coisas humanas sabe quão fácil e sutilmente podem ser deturpados estes dois fins últimos, que estão ordenados, mas intimamente ligados. Ao exemplo, entre o frade humilde, que trabalha em sua própria perfeição por amor à vontade de Deus, e o frade orgulhoso, que cumpre com o que Deus manda por amor à própria perfeição. Pode haver uma grande semelhança no atos e palavras, a ponto de a diferença passar despercebida por um zeloso superior. Então, os dois estão fazendo materialmente a mesma coisa, né? Estão obedecendo, né? Estão cumprindo com suas obrigações. Todavia, existe um abismo entre os dois. O primeiro, ou seja, o frade humilde, que trabalha em sua própria perfeição, ou seja, ele busca a sua santificação, mas ele faz isso por amor a Deus. O primeiro está a serviço de Deus. E o segundo, que é o frade orgulhoso, que cumpre com suas obrigações aquilo que Deus manda, mas por amor à sua própria perfeição. Este quer que Deus esteja a seu serviço. Então, essa aqui é a diferença, né? Pode-se dizer assim, né? Usando essa imagem dos dois frades, né? Do catolicismo para o humanismo conciliar, o catolicismo, né? Conciliar. Ou seja, no primeiro, a santificação do homem é buscada por amor a Deus, não por amor ao próprio homem. O homem busca a sua santificação, né? Porque a santificação liberta o homem do pecado. Isso está certo, né? Mas o homem busca a sua santificação por amor a Deus. Dessa forma também a gente deve amar o próximo por amor a Deus. Na mentalidade conciliar não é assim. Na mentalidade conciliar, o homem busca a sua perfeição, sua perfeita liberdade, a sua santificação, né, entre aspas, mas para pôr Deus a seu serviço. A questão do fim último não é difícil de entender, mas exige algumas distinções precisas e oportunas, sem as quais resultam erros enormes. Porque o que ali está em jogo, no dizer de Santo Inácio, é o princípio e fundamento da ordem interior do homem, da sociedade e da igreja, de modo que um pequeno erro nos princípios se torna imenso nas conclusões. Aqui ele vai citar também a análise que Santo Tomás faz do Pai Nosso, e vai fazer a gente entender melhor do que nós estamos falando aqui. Talvez a explicação mais simples e completa do assunto seja de Santo Tomás, ao explicar na Suma Teológica as duas primeiras petições do Pai Nosso. Então, citando aqui o Santo Tomás. É sabido que a primeira coisa que desejamos é o fim, e em segundo lugar, os meios para alcançá-lo. O fim, no caso, finalidade, né? A nossa finalidade, que é, né, o nosso fim absoluto. E o meio que a gente utiliza para atingir esse fim, né? São as contingências, portanto, são relativos. Mas o nosso fim é Deus. E a nossa vontade tende a Ele de duas maneiras. Ao desejarmos sua glória e ao querermos fruir dela. Nós desejamos a glória de Deus e desejando a glória de Deus, a gente quer participar dessa glória de Deus. Né? Mas não porque queremos a glória para nós, porque queremos ter uma participação na glória de Deus por amor a Deus. A primeira dessas duas maneiras refere-se ao amor com que amamos a Deus em si mesmo. A segunda, ao amor com que amamos a nós mesmos em Deus. Então, o amor que temos por nós mesmos está ordenado ao amor que nós temos por Deus. Né? Por isso dizemos na primeira petição do Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, pedindo dessa forma a glória de Deus. Já na segunda petição do Pai Nosso, nós dizemos, venha a nós o vosso reino, pedindo que nos seja dado alcançar a glória de seu reino. Então, primeiro a gente pede a glória de Deus, não é isso? E na segunda,
a gente pede uma participação nessa glória. Repetindo aqui, né? Primeira petição, santificado seja o vosso nome, glória de Deus. E depois dizemos, venha a nós o vosso reino. Ou seja, que a gente tem uma participação nessa glória de Deus, né? Mas por amor a Deus. A principal distinção que é preciso compreender bem é a que se dá entre aquilo que é fim e o que é alcançar o fim. O fim da vontade é sempre um bem, e o fim último da vontade do homem não é outro senão o próprio Deus, bem incriado. Por isso, São Tomás diz, o nosso fim é Deus. Mas outra coisa é alcançar esse fim e bem, isto é, possuí-lo e fruir dele, o que se consegue por meio de determinada ação. E esta ação também pode ser considerada, em certo sentido, como último fim. Então ele vai dar um exemplo aqui também para ilustrar isso. O fim do avarento é o dinheiro, ou seja, a pessoa que ama muito o dinheiro, ela quer o dinheiro. O objetivo dela é o dinheiro, a finalidade dela é possuir o dinheiro, né? O dinheiro. Ou também a posse e o gozo do dinheiro. Então o dinheiro é uma coisa e possuir o dinheiro é uma outra coisa. De certo modo, são a mesma coisa, pois querer o dinheiro significa querer possuí-lo, mas visto em sua própria realidade, não são idênticos, porque uma coisa é o dinheiro e a outra a ação de possuí-lo. São dois bens. O bem que se quer como fim é algo absoluto, que no caso aqui do avarento, o bem absoluto seria o dinheiro, né? E designa-se fim puro e simples, ao passo que a ação pela qual se alcança o fim é algo relativo àquele bem, o meio pelo qual ele vai atingir, né, ou ele vai conseguir aquele fim. Uma vez que o toma como objeto e designa-se fim somente em certo sentido. Então aqui o Padre Caldeirão faz algumas distinções que são importantes, né? Ele perde algum tempo aqui, perde não, na verdade ganha tempo, né, para poder fazer essas distinções que eram próprias da mentalidade escolástica da época de São Tomás. Porque, como ele diz aqui mais anteriormente, né, um pequeno erro no começo, lá no final, vai provocar um grande erro, né? Então é necessário que se faça essas distinções, né, entre fim, entre absoluto, entre aquilo que é relativo, para a gente poder entender a confusão que o concílio provoca nisso, né? Mais adiante ele vai explicar melhor. Bom, sobre os fins do homem, ele vai fazer uma distinção entre o fim intrínseco e o fim extrínseco. E nós já vimos aqui mais ou menos, né? O fim intrínseco, aquilo que o homem está buscando para ele mesmo, né? É a sua santificação. E aquilo que o homem busca, que está fora dele mesmo, através dessa santificação, né, desse fim intrínseco, é glorificar a Deus, né? O que o concílio faz, nós já vimos, né, é fazer uma inversão entre esses fins, tornando relativo o que é absoluto e absolutizando aquilo que é relativo. Tudo isso porque toma o homem, né, como sendo de uma dignidade tal que Deus, contemplando a sua criatura, que é o homem, Deus glorifica-se pelo homem. Ou seja, é como se Deus prestasse culto ao homem. Por isso que o Papa Francisco diz, né? Sem o homem, Deus não seria Deus. Como se o homem fosse necessário, né, para a deificação do próprio Deus. Isso é o mesmo que dizer, em certo sentido, que Deus não é Deus, então. Que Deus é esse que precisa da sua criatura. Se Deus precisasse daquilo que ele criou, não seria Deus. Isso é o mesmo que dizer que Deus não é Deus. O bem particular da criatura não é tão absoluto como se diz. É antes uma participação do bem comum que é Deus, bem absoluto por excelência.
Podemos falar, portanto, sobre o fim último do homem de 4 maneiras. O fim último puro e simples, né? Aqui o termo latino, simpliciter, que é Deus. Então, o fim último, puro e simples do homem é Deus, que é o bem absoluto, né? Transcendente, isto é, extrínseco ao homem, está fora do homem. O fim último, sob certo aspecto, em termo latino, secundo quid, que pode ser a santidade, a glória e a beatitude. A santidade entendida como perfeição das virtudes, fim intrínseco, último quanto ao ser. Quer dizer que, né, é o fim último do homem quanto ao ser homem, é a sua santidade. Agora, como fim extrínseco, né, essa santidade é um meio para a glória de Deus. A glória, entendida como estado último de contemplação de Deus, fim intrínseco, último, puro e simples. A beatitude, entendida como posse do bem infinito, termo latino finis quo. Muitas vezes a santidade, a glória e a beatitude são consideradas a mesma coisa sem distinção. Agora, sobre os fins de Deus. Tudo isso pode ser dito também a respeito de Deus, se considerarmos a Deus em si mesmo. É claro que essas distinções todas não tratam de coisas realmente distintas, porque Deus não tem fim algum fora de si mesmo e ama a si mesmo por uma ação que se identifica com seu próprio ser e essência divinos. Nele, a bondade, a santidade, a glória e a beatitude identificam-se com a essência divina, secundo rem et rationem. Mas, se o considerarmos enquanto Criador, as distinções já serão reais. Porque, embora Deus, ao criar, não possa ter outro fim, além de sua própria bondade incriada, alcança-o com efeito pela perfeição de sua obra, como através de uma ação realizada por meio de um instrumento que é justamente o universo criado. Portanto, ao olharmos as coisas pelo lado de Deus, as denominações de intrínseco e extrínseco, aquilo que nós tratamos com relação ao homem, né, invertem-se, porque agora o fim simpliciter, o último, é o bem intrínseco, incriado, enquanto a glória e a santificação que Deus alcança pela criação são um bem extrínseco, criado, e o fim, segundo quid, último. Então, olhando as coisas, né, sob o olhar de Deus, aquilo que nós falamos com relação ao homem, ao fim do homem, né? Intrínseco, extrínseco, santificação do homem, glória de Deus, com relação a Deus é o inverso, né? A glória extrínseca de Deus não deve ser considerada fim da mesma maneira como a dissemos no homem, pois essa, a glória extrínseca de Deus, consiste no reconhecimento e louvor que lhe prestam os anjos e os santos, né? Então, a glória extrínseca de Deus consiste no reconhecimento do louvor que os anjos e os santos lhe prestam. E a glória intrínseca de Deus, esse aqui é importante, né? A claríssima e amorosíssima notícia que cada pessoa divina tem das outras duas no seio da Santíssima Trindade. A glória intrínseca de Deus, né, é essa vida íntima de Deus que as três pessoas da Santíssima Trindade, né, possuem, né, essa claríssima e amorosíssima notícia, conhecimento, né, que cada pessoa divina tem das outras. Então essa é a glória intrínseca de Deus. A glória extrínseca de Deus é o culto de adoração devido que lhe prestam, né, os anjos e os santos. Por isso, quando falamos dos fins pelos quais Deus criou, devemos dizer que o fim puro e simples é o próprio Deus como bem criado. Mas também pode-se considerar fim sob certo aspecto, secundo quid, a glória extrínseca de Deus bem criado. Contudo, a glória extrínseca de Deus não deve ser considerada fim da mesma maneira como dissemos que é considerada no homem, como um último aperfeiçoamento, consideração absoluta, pois Deus não é aperfeiçoado em nada.
em nada pela criação, já que nesta não fez mais do que manifestar ad extra uma parcela ínfima de sua infinita perfeição. Então, quando Deus cria, Deus não se acrescenta nada em Deus. É uma comunicação, né, da perfeição de Deus às suas criaturas. Deve antes ser considerado exclusivamente sob a razão formal de fim, no sentido em que se chama de fim a ação pela qual o fim é alcançado. Deus quis manifestar ad extra, né, criando, né, sua infinita bondade, e essa manifestação é alcançada pela ação conjunta do universo criado, entendida, como já dito, a maneira de uma ação que Deus mesmo realiza por meio de um instrumento. Na verdade, a noção de glória corresponde mais a algo relativo do que a algo absoluto, uma vez que a glória é definida como a notoriedade laudatória, como atos de reconhecimento e louvor referidos à bondade de um outro. Por isso, por mais que falemos do estado de glória do homem como uma perfeição última que ele alcança em si, corresponde melhor à noção de glória o que entendemos por glória extrínseca de Deus, que consiste no reconhecimento e louvor que lhes prestam juntamente todos os anjos e santos, e por meio deles todo o universo criado. Esta noção também se dá de maneira suprema e perfeitíssima ao referir-se à glória intrínseca de Deus, que apesar de se identificar com a essência divina, significa a claríssima e amorosíssima notícia que cada pessoa divina tem das outras duas no seio da Santíssima Trindade. Bom, agora ele trata com relação ao amor às coisas e à amizade para com as pessoas. Sim, mas não. Bom, e assim somos levados à última distinção que devemos fazer para explicar as duas primeiras petições do Pai Nosso. A glória de Deus está intimamente relacionada com as criaturas espirituais, por serem as únicas que podem conhecer e amar o bem enquanto tal. Então, as criaturas espirituais que podem conhecer e amar o bem enquanto tal, né, são os anjos e os homens. Podemos dizer que a beleza do mundo material canta a glória do Criador, na medida em que a manifesta, mas sem glorificá-lo formalmente, pois não o reconhece como fonte de todo bem e por isso mesmo não o louva. Então, por exemplo, quando São Boaventura diz que contemplando as coisas criadas a gente pode contemplar, né, de certa forma, né, como se fosse um espelho imperfeito, as grandezas de Deus, né, as perfeições de Deus. Fazendo isso pela contemplação das coisas criadas. Mas as coisas criadas por si mesmas, elas não podem prestar louvor a Deus, né, exceto os homens e os anjos. Elas, de certa forma, elas comunicam essa grandeza de Deus. Mas como elas não são seres espirituais, elas não podem prestar o louvor a Deus, porque só pode prestar o louvor a Deus quem o reconhece como fonte de todo bem. Só as criaturas espirituais são capazes de o fazer. E essa mesma aptidão para reconhecer o bem enquanto tal faz com que somente as criaturas espirituais sejam capazes de entrar verdadeiramente na posse e gozo de Deus, e que possam ser também objeto do amor da divina amizade, isto é, da caridade. Porque a amizade é um amor com benevolência mútua, que podemos ter com as pessoas, mas não com as coisas. Essa verdadeira amizade de caridade só se pode ter entre as pessoas, não entre as coisas. Porque só as pessoas, né, por serem seres espirituais, ou seja, seres inteligentes, são capazes de reconhecer no outro um objeto de amor que você pode ter com ele e ele para com você. Podemos amar as pessoas e as coisas por serem um bem para nós, e este é um amor, segundo Santo Tomás, como que de uma certa concupiscência. Mas ao amor às pessoas pode-se juntar também a benevolência, de modo que as amemos não apenas por serem um bem para nós, mas também por querermos o bem para elas, o que é amá-las como amamos a nós mesmos. E tal amor não se pode ter para com as coisas, porque apesar de podermos fazer o bem a nosso cavalo, alimentá-lo e cuidá-lo, não cabe dizer que queremos o bem para ele, já que ele não entende o que é o bem.
Além disso, a amizade é um amor com benevolência mútua. Tem que ser de ambos os lados. E somente as pessoas podem corresponder-nos com o mesmo tipo de amor. Assim, as criaturas irracionais não podem ser objeto de amor de caridade. A gente tem um certo amor pelos animais, né? Mas os animais, como eles não compreendem o que é o bem, né? Eles vão manifestar de alguma maneira esse amor que nós temos por eles, eles vão manifestar de alguma maneira, mas eles não podem compreender exatamente o que é esse amor, porque eles não compreendem o que é o bem. Porque não podemos querer o bem para quem não é capaz de o reconhecer como tal e de o possuir propriamente. Então aqui nós estamos falando, né, do bem absoluto, né, que é Deus. Então não podemos querer o bem, que é Deus, né, para quem não é capaz de o reconhecer como tal e de o possuir propriamente. Então ele explicou aqui antes, né, que somente, né, as pessoas, ou seja, né, as criaturas espirituais, os homens e os anjos, são capazes de compreender o bem, que é Deus, e sendo capaz de compreender o bem, por isso que o Catecismo diz, né, conhecer, amar, servir a Deus. Então só os homens e os anjos são capazes de conhecer o bem para poder amar esse bem, né, conhecer e amar. Então servir a Deus, dar glória a Deus. Então por isso é que não pode ter, né, um animal no céu, por exemplo, né? Como os modernistas às vezes dizem, né? Como por quê? Porque só as criaturas, as pessoas, né, espirituais podem prestar glória a Deus, porque reconhecem esse bem e podem amar esse bem, né? Porque principalmente não são capazes do gozo de Deus pela beatitude eterna, quer dizer, as criaturas, né, que não são espirituais, que é o bem, cuja comunicação funda a amizade caritativa. Deus em si mesmo é objeto de amor simplesmente por ser o bem universal, infinitamente amável por si mesmo, mas a sua misericórdia fez com que nos oferecesse um amor de amizade, oferecendo a si mesmo para ser possuído através da bem-aventurança sobrenatural. A caridade, portanto, pede que correspondamos ao amor de amizade que Deus nos oferece, amando-o por si mesmo, sobre todas as coisas, e querendo o bem para ele. Mas não há nenhum outro bem fora dele, mesmo que possamos desejar para ele, que não seja sua glória extrínseca. E assim, como o amor que temos ao amigo faz-nos amar os amigos do amigo, por existir entre todos uma comunidade de bem e de vida, assim também o amor a Deus pede que amemos a todos aqueles a quem a bondade divina se comunica. Então, por isso que diz, né? Amar ao próximo, né, como a ti mesmo, por amor de Deus. Pede que amemos todos aqueles a quem a bondade divina se comunica ou pode ser comunicada, isto é, as pessoas capazes de a beatitude eterna. E o bem que devemos querer para todas as criaturas espirituais é a sua santificação comum no reino de Deus. Os verdadeiros fins da Igreja. Depois de ter dito tudo isto, podemos retornar à luminosa explicação do Pai Nosso. Então aqui Santo Tomás de novo, para a gente finalizar a aula de hoje. O nosso fim é Deus, fim absoluto, né? Fim último, simples ter por ser o bem universal, eternamente amável por si mesmo. E a nossa vontade tende a ele de duas maneiras, ao desejarmos sua glória e ao querermos fruir dela. Ora, desejamos a glória de Deus e desejamos, né, ter uma participação nessa glória. E para obter isso, necessitamos da nossa santificação. Mas essa nossa santificação não vai se dar para a nossa própria glória, é para a glória de Deus. A primeira dessas duas maneiras refere-se ao amor com que amamos a Deus em si mesmo. A segunda, ao amor com que amamos a nós mesmos em Deus. Aqui está a dupla finalidade da igreja. Nós dissemos lá no começo da aula. A glória de Deus e a santificação das almas. E a santificação das almas como um meio, né, para essa finalidade maior, que é a glória de Deus.
corresponde ao duplo objeto da caridade e ao duplo preceito da lei evangélica. Pelo amor a Deus, desejamos sua glória intrínseca como fim último, e sua glória extrínseca como fim último, segundo quo, né? Que é a distinção que São Tomás faz, né? Usando a linguagem escolástica, né? Fim último, cuius, e fim último, quo, da criação considerada como obra de Deus, e pelo amor a nós mesmos e ao próximo em Deus. Queremos fruir da sua glória, fim último, né, do homem. Por isso, São Tomás de novo, dizemos na primeira petição, santificado seja o vosso nome, pedindo dessa forma a glória de Deus. Já na segunda dizemos, venha a nós o vosso reino, pedindo que nos seja alcançar a glória de seu reino. Depois nós vamos ver, ele faz essa explicação toda, né, um pouco cansativa, um pouco exaustiva, né, e um tanto quanto complicada de se entender, mas é necessário fazer essas distinções, né, que o homem moderno ele tem muita preguiça de pensar, né, porque as coisas hoje elas são muito rápidas, né, são muito dinâmicas, de modo que o homem moderno, ele tem uma certa preguiça de fazer uma leitura, de fazer uma concentração, de fazer uma abstração. Ele está muito ligado no que está se passando ao redor dele e ele tem pouco poder de concentração. E o homem medieval era o contrário, né? O homem medieval tinha uma profunda capacidade de penetrar, né, nas coisas mais complexas e fazer as devidas distinções. Os gregos também eram assim, né? Então por isso que os escolásticos vão retomar principalmente Aristóteles. Mas para dizer o seguinte, né, que por isso é que é impossível, né, que cometer erro de análise tanto antropológica, ou seja, conhecer o que o homem é de verdade, né, e depois as questões metafísicas até chegar à teologia sagrada, quando a gente utiliza, né, as referências escolásticas, a linguagem escolásticas, né, e principalmente Santo Tomás, que é o doutor comum da igreja. Então, por isso é que o Padre Caldeirão ele vai utilizar isso aqui para depois explicar lá na frente, né, porque fica mais fácil depois entender, né, os erros da Igreja Conciliar, que na realidade são erros e são gravíssimos, né, mas que por esse complexo de inferioridade do prelado, né, da igreja, da alta hierarquia da igreja, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, então eles procuraram uma outra linguagem, uma linguagem que tivesse mais, né, em conformidade com o pensamento moderno, e essa linguagem que está em conformidade com o pensamento moderno, ela não é nada clara, não é nada objetiva, é todo um contrário, né? Ela é cheia de ambiguidade, ela é uma linguagem prolixa, cansativa, né? Mas que de forma alguma tornam as coisas claras e objetivas, como São Tomás fazia. Então é impossível errar quando a gente analisa as coisas sob o ponto de vista da escolástica, né? Filosofia aristotélica tomista. E quando a gente vai fazer isso, vai fazer a análise, né, antropológica dos fins últimos do homem e a teologia recorrendo à filosofia moderna, vai dar sempre confusão.